Olá, bons dias. Então nós estamos aqui para fazer a abertura do painel de criatividade em setores tradicionais, neste caso específico. Também agradecer aos nossos convidados. Antes de mais, passo já a apresentar o Pedro Lopes, que está aqui no meio, que é o representante e é o mentor do Infinite Book. Depois aqui ao nosso lado, ao meu lado esquerdo, tenho a Raquel Rodrigues, que está em representação da ADPM, na parte de marketing e comunicação também. E online temos o Zé Vieira, que é o dono da Viarco, da fábrica de lápis, que provavelmente muitos de vocês também conhecem, mas que entretanto vamos poder falar um bocadinho também sobre o projeto que ele desenvolveu. Ora bem, estamos um bocadinho atrasados já no programa, então vou tentar abreviar. Sim, estamos, pronto. Mas temos tempo, então vamos organizar da seguinte forma. Primeiro propomos uma apresentação de cada um dos convidados, ou seja, o projeto que eles dinamizam, e de seguida abrimos um debate também aqui da mesa e posteriormente também com a plateia. Pronto, então sendo assim, se calhar faço as honras, passo para o Pedro, como representante da Infinite Book. Bom dia, chamo-me Pedro Lopes. Vou fazer uma pequena apresentação eu vou trazer aqui um panorama um bocadinho mais informal a isto. Chamo-me Pedro Lopes, sou de Viseu, tenho 20 anos, não tenho uma coisa... Vou passando. Okay. Não. Tenho 20 anos. Basicamente, eu estou a morar no Porto, estou a estudar no Porto. Tive um percurso de 2 anos em Engenharia Eletrotécnica na FEUP, depois aventurei-me um bocadinho na FEP, depois voltei para a FEUP porque achei que a gestão não era o que eu queria, fui outra vez para a Engenharia e depois fui outra vez para a gestão. Basicamente tenho 20 anos, estou no primeiro ano de gestão, estou no meu segundo semestre. Eu venho aqui falar um bocadinho do Infinite Book, que é um projeto que eu criei quando tinha 17 anos, no secundário, e que já cresceu um bocadinho. Já está um bocadinho espalhado pela Europa. Portanto, vou contar um bocadinho a história. Eu comecei com 17 anos com um problema, encontrei um problema. Eu estou no mundo, o setor da papelaria é um bocado parado no tempo, não é? E eu aventurei-me um bocadinho neste percurso. Obrigado. Eu comecei basicamente com um problema. Estudar, nunca gostei de estudar a lápis, não desliza bem quando escrevemos na folha. E o que eu fiz foi passar a estudar a caneta, mas a caneta, embora deslize bem, é permanente, a tinta, e temos sempre o meio subconsciente de errar e de estragar aquilo que tu estamos a fazer. E o papel vai para o lixo e acaba aí a brincadeira. O que eu fiz então foi comprar um quadro branco das salas de aula normais, mas muito mais pequeno, para a parede do meu quarto, e passei a estudar lá. Mas eu também nunca estudei grande coisa, estudar em pé cansava muito rápido e decidi abandonar aquela ideia que veio-me trazer mais problemas do que soluções. Então o que eu fiz foi criar um caderno que pegasse nesse quadro branco e o transformasse para algo portátil que pudesse andar comigo na mochila. O Infinite Book é basicamente um caderno que funciona como um quadro branco, onde podemos escrever, apagar, reutilizar todas as folhas do caderno. Basicamente as folhas têm 15 folhas, são maleáveis, têm esta espécie de brilho, tem esta espécie de brilho do género dos quadros. Portanto temos um caderno infinito que nos oferece a experiência de escrita excelente, que como consequência estamos a salvar o planeta, e é infinito. Reutilizamos as vezes que quisermos e poupamos dinheiro porque só compramos um. Já está no mercado com vários tipos de tamanhos e cores. Temos também uma agenda que tem uma to-do list na primeira folha, uma to-do list que é infinita, que esta foi. Queres que eu segure? Não, que esta é a página que uso mais. Temos vários tipos de acessórios, fazemos também Infinite Book personalizados, já trabalhamos com muitas grandes empresas nacionais e internacionais. Algumas startups, algumas farmacêuticas, construtoras, portanto já é um portfólio engraçado.
Estamos agora a desenvolver uma app para fazer o scanner de todas as folhas do caderno, porque acreditamos que algumas ideias são mesmo para apagar logo, mas há outras que merecem ser guardadas e que merecem um destaque. Portanto, essa app vai servir um bocadinho para isso, para ter tudo na cloud. Temos o caderno no nosso bolso, basicamente. O nosso público, vocês podem usar Podem. Basicamente é para estudantes, professores, empresários. Esta apresentação eu pus ali o Awesome Businessman porque fiz um pitch para os investidores e tive que dizer que os empresários são espetaculares. Para programadores, basicamente para quem precisa fazer rascunhos, para escrever, um bocadinho para toda a gente. Isto não se deve dizer que um produto é para toda a gente, mas eu acredito que isto é mais ou menos um bocadinho para toda a gente. Neste momento estamos presentes na Amazon, em todas as Amazonas da Europa. Estamos quase na Staples. Quase, está muito quase. Estamos nas lojas CTT e estamos um bocadinho estamos nas FNACs todas do país. Temos também a nossa loja online, que vai ser agora o nosso principal foco, que está a ser completamente remodelada e que também é uma forma de nós comunicarmos muito mais, de uma forma muito mais pessoal com o cliente. Algumas coisas que nós, alguns feitos neste percurso de 2 anos e meio de empresa. Número 1 de vendas na FNAC, tivemos na Black Friday há 2 anos na Amazon, esgotámos em 2 horas, fomos o produto número 1 de papelaria, à frente dos tradicionais Moleskine, dos cadernos da Mr. One, o Flow da Oxford, e foi um orgulho enorme que conseguimos esse feito. Terminando um bocadinho esta apresentação que eu costumo fazer do produto só, e termino sempre com esta frase de Einstein, que ele diz que as 2 coisas são infinitas, é o universo e a estupidez humana. Ele não tem a certeza acerca do infinito, do universo, mas eu costumo dizer que ele nunca ouviu falar do Infinite Book. Se olharem mais vezes para esta foto, às vezes tem um bocadinho mais piada, mas... basicamente, esta é a apresentação que eu faço. Não sei se depois fazemos o debate ou não, que eu não tenho o resto, portanto... Se calhar, Zé, passávamos agora um bocadinho da apresentação do projeto da Viarc e depois passávamos para a Raquel e só depois acabaríamos a discussão, tá bom? Com algumas questões. Bom dia, antes de mais, obrigado pelo convite. Peço desculpa não poder estar aí com vocês pessoalmente e espero que isto corra bem. Nunca me aconteceu tal coisa e, como tal, há sempre uma primeira vez para tudo e por isso espero que corra bem. Eu chamo-me José, sou administrador da Viarco, que é a única fábrica de lápis que existe no país, ou seja, estamos a falar de um setor altamente tradicional, tendo em consideração que a empresa tem mais de 100 anos de atividade, e só para que seja claro naquilo que são as minhas intenções, eu não gosto nada do tipo que esteve antes de mim a apresentar um Infinite Book onde não escreve a lápis e que não sei o que mais, por isso esse tipo aí é horroroso, vocês não vão na cantiga dele, ok? Porque ele quer dar cabo de tudo e mais alguma coisa em benefício próprio. Em todo caso, independentemente, eu estou a brincar, independentemente de qualquer coisa, isto mostra-nos um bocadinho aquilo que é a diversidade humana e o espaço que existe para, em setores aparentemente tradicionais, onde tu está mais ou menos na mesma há muito tempo, a possibilidade efetivamente das pessoas experimentarem e das pessoas usarem. Aqui na Viarco, aquilo que acontece é o seguinte: nós temos uma indústria mesmo muito tradicional. Nós temos equipamentos na nossa fábrica, uns que têm 60 e tal anos, outros que têm 60, outros que têm 70, 50, ou seja, e conclusão, e todo o processo de produção de lápis mantém-se inalterado desde há séculos no seu princípio. Vocês estão a ouvir? Sim, perfeitamente. Sim. O que significa que há aumentos de produtividade, há melhorias em toda a circunstância do processo, mas ele basicamente mantém-se inalterado desde o início que foi montado. Quando nós estamos a falar de criatividade, e quando nós estamos a falar de criatividade associada à indústria, eu sou daqueles que acha que uma não pode ser dissociada da outra. A indústria é, por princípio, uma atividade criativa.
É alguém que teve que pensar num produto, alguém que teve que pensar na maneira como é que esse produto se fazia e depois eventualmente inventar máquinas para o fazer e depois pensar na parte do design, da marca, da comercialização, ou seja, todo um conjunto de processos criativos que estão associados a uma questão de produção. Por isso, ela não pode nunca ser dissociada uma da outra, pelo menos aquilo que é o nosso entender. Agora, fala-se da criatividade como sendo muitas vezes uma característica física das pessoas, quase como se tem olhos azuis, ou se tem cabelos encaracolados, ou a cor da pele. E eu acho que a criatividade não tem nada a ver com isso. Obviamente pode ter a ver ali uma parte qualquer que seja genética ou não genética, não faço a mínima ideia, mas eu acho que efetivamente tem tudo a ver com aquilo que é a quantidade e qualidade de informação que cada um tem, retém, e a capacidade que nós temos de fazer e de cruzar essa mesma informação fazendo pontos de raciocínio. Isto é, ninguém cria a partir do nada, ninguém inventa a partir do vazio. Nós criamos, inventamos e recriamos de uma forma permanente, baseado naquilo que são os conhecimentos que nós temos anteriores, aquilo que nós apreendemos e a maneira como nós a interpretamos. Vejam, vamos cá ver só uma coisa. Por exemplo, o Iarco fabrica lápis. Nós somos provavelmente uma das fábricas mais pequenas do mundo, se não a mais pequena do mundo. Nós não temos a mínima hipótese de competir com ninguém, porque são todos muito grandes, muito bons, muito produtivos, muito baratos, tão baratos que nós não compramos madeira para concorrer com eles, o que significa que nós tivemos que arranjar uma estratégia para podermos manter a fábrica em atividade. E aquilo que nós pensamos foi, tudo aquilo que é mau, aparentemente segundo as regras, segundo aquilo que são a ordem estabelecida, nós temos que arranjar uma solução para a transformar numa coisa positiva. E então começamos por olhar para a fábrica. É velha, mas é a única que há no país. As máquinas são velhas e nós achamos que aquilo era tão velho que chamamos-lhe de arqueologia industrial. Quando nós encontramos uma circunstância de arqueologia industrial, aquilo que nós pensamos foi transformar a fábrica num instrumento de marketing, abrindo-a ao exterior através de um projeto de turismo industrial. Ou seja, a fábrica não só enquanto local produtivo, mas também como ferramenta de comunicação, como ferramenta de integração de comunidade, ferramenta de pedagogia, ferramenta de absorção de conhecimento externo passível de ser transformado numa coisa qualquer nova. Conclusão, transformamos parte da fábrica em ateliês partistas e com tudo isto que é o conhecimento interno estimulado por visões externas, nós passamos de produzir toda uma série de novos produtos que não têm a ver propriamente com um lápis ou que não têm a ver propriamente com um posicionamento perante a concorrência. Ou seja, são produtos originais, são produtos claramente diferenciados e quando nós temos uma circunstância dessa natureza, o preço é sempre validado pelo consumidor. Não pelos custos de produção, não concorrência. E isto tem-se verificado ser uma grande mais-valia, porque, por um lado, abriu-nos portas daquilo que são mercados internacionais, ou seja, com distribuição em vários países neste momento, com produtos em que a venda unitária de um qualquer representa, se calhar, em determinadas circunstâncias, o equivalente a fazer 10 ou 15 caixas de lápis de cor adicionais. Ou seja, produtos de muito maior rentabilidade e com margens muito mais apetecíveis. Se calhar então, Zé, fazíamos agora a introdução à Raquel com a ADPM e só depois e depois avançávamos com algumas questões para mediar o debate, tá bom? Olá, bom dia. Eu sou a Raquel Hortas Rodrigues, sou recente no Alentejo, na realidade sou de Lisboa. Sou designer de licenciatura, pós-graduei-me em comunicação estratégica e foi em comunicação que desenvolvi mais a minha atividade profissional
Entretanto, acabei o meu mestrado em desenvolvimento dos territórios em dezembro do ano passado e a minha vinda para o Alentejo advém exatamente do facto de ter terminado este mestrado e porque tinha muita vontade de conciliar aqui uma área mais criativa, que é da comunicação e do design, com as questões do desenvolvimento dos próprios territórios. Estou numa prestação de serviços de comunicação e marketing com a ADPM, que é a Associação de Desenvolvimento de Património de Mértola, e tive a sorte de um dos primeiros projetos com que comecei a trabalhar foi este projeto Alentejo Criativo, que vejo aqui algumas alunas que já nos encontramos antes, exatamente num evento em que o projeto foi apresentado, digamos assim. Esse primeiro trabalho que os alunos tiveram que fazer foi exatamente fazer uma reinterpretação de algumas marcas já subejamente reconhecidas e conhecidas, não só no Alentejo, mas no resto do país e até internacionalmente. Só então aqui para explicar um pouco o que é este projeto, a nível de objetivos gerais e de objetivos específicos e quem é que serão os beneficiários deste projeto. O objetivo geral é realmente reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas do Alentejo que de alguma forma são das indústrias criativas e, por outro lado, também alavancar as indústrias criativas que existem já no próprio Alentejo. Isto com objetivos um pouco mais específicos, que é de fixar as pessoas e estas indústrias no território. Claro está que estamos aqui a falar de empresas que já estão constituídas, mas todos vocês também podem ser futuros empresários e acho que seria ótimo se conseguíssemos todos trabalhar conjuntamente neste projeto. A nível dos beneficiários, temos as indústrias e estamos focados em 3 áreas específicas, a área do design, software e multimédia, mas isto tem um bocadinho a ver também com os parceiros que temos, porque isto é um projeto que surge em copromoção com o Instituto Politécnico de Beja, mas também com a ANGE em Évora. Então estas áreas foram as que nos pareceram que fariam mais sentido. Claro que isto depois está tudo integrado, estas áreas felizmente têm esta capacidade de integração e por isso acho que é sempre uma possibilidade de trabalharmos aqui. Relativamente ao contexto, fiquei muito contente com o primeiro, quando foi apresentado o seminário, porque falaram aqui de alguns temas que nós identificámos como pertinentes e realmente aquele documento que falaram logo no início, o EREI, é importante de ler porque ajuda-nos um pouco a perspectivar novas oportunidades e perceber quais são as vantagens competitivas que existem no território para as indústrias criativas trabalharem. Vou-vos aqui então mostrar algumas das coisas que estão identificadas nesse mesmo documento, páginas 62 e 63, se quiserem ir direto. A nível de vantagens competitivas aqui do território, o que a vereadora falava da questão de termos uma identidade no Alentejo bastante consolidada, e eu que sou de Lisboa, nós reconhecemos muito esta identidade do Alentejo. Temos também a valorização do que é o património cultural e ambiental, e isto não temos que ver efetivamente a tradição como sendo uma coisa de gerações anteriores, mas sim, há sempre a possibilidade de refuncionalizar alguns ofícios que existem, de fazer novas interpretações desses mesmos produtos, e até seria muito positivo que até muitos deles se calhar estão em vias de terminar porque ninguém lhes está a dar continuidade ou a devida atenção. Portanto, creio que se olharmos um pouco para este património cultural e ambiental que temos, a nível do turismo, muito importante também de ser trabalhado, creio que tudo representa uma boa oportunidade de trabalho. Realmente temos um território único no Alentejo, com pessoas autênticas e que sabem muita coisa sobre as nossas tradições e de artes e ofícios que são efetivamente singulares e que só acontecem e que só são conhecidos aqui no Alentejo, como o imobiliário, que creio que em Évora é onde... Catarina, desculpa lá, tem um café. Que acho que sim, faz favor. sapateiro já, ou
até as mantas do Alentejo, também estamos a ficar sem a lã, então é preciso cuidar de tudo, fazer essa reinterpretação e quem sabe se daqui não conseguimos gerar novos produtos, novas tendências. Portanto, este projeto Alentejo Criativo é também um convite a repensar todo este património que temos. Okay? Temos sabor e gastronomia, o queijo de Serpa é subejamente reconhecido, as questões das mantas, mas também temos toda uma nova cultura e falou-se também aqui da agricultura como um potencial de ser trabalhado. Temos, por exemplo, o figo da Índia, que é um produto que mais recentemente foi introduzido, mas que já está a ser transformado, inclusivamente também aqui no Alentejo. E claro, tudo isto depois também dá origem a marcas e daí também, todos vocês, é uma outra possibilidade, certo, de serem também um pouco construtores dessas marcas, seja em que área estiverem a trabalhar. Há um património e território e há uma tradição que também pode ser muito trabalhada através do turismo. E, claro, temos depois as indústrias culturais e criativas que através de fotografia, design, a moda, a joalharia, seja que área for destas indústrias, pode ser realmente agregador e era uma das coisas que o professor Aldo também referia. As indústrias têm que seguir, não só quem forma e repensarmos isso através das indústrias. Portanto, acho que há aqui bastante potencial para trabalharmos. Falando só então agora um pouco nas atividades, desculpa, que temos programadas e que é um convite que fica desde já a todos a participarem nas mesmas. Temos programado um exercício de benchmarking, isso que nós vamos fazer para perceber como é que noutros territórios se está a trabalhar isto, por exemplo, Braga, e para quem tem interesse, por exemplo, nas artes na multimédia, eles estão agora a fazer uma candidatura à Unesco para serem inseridas na rede das cidades ativas e é importante como é digitalizar este território das artes multimédias para Braga. Depois nós o que queremos fazer aqui é criar uma plataforma de criativos, estamos a pensar como é que devemos fazê-la, até porque não queremos de forma alguma também que os criativos depois se fechem no território, não, é preciso realmente trabalhar para outros mercados, até por uma questão de escala, mas podem fazê-lo a partir do Alentejo. E claro que há outras plataformas, a Behance, o Dribbble, o Vimeo, onde podem sempre colocar os vossos trabalhos e esta plataforma terá que efetivamente se calhar agregar aqui uma outra nuance. Vamos ter também showrooms que contamos com o Politécnico e também com GANs para os fazer e tentar trazer algumas boas práticas, tal como os exemplos que temos aqui do Infinite Book e a própria Viarco. Depois temos também, vamos ter Creative Labs, ou seja, isto são tudo atividades que vão acontecer. O projeto acabou de começar e vamos tentar manter-vos sempre a par de tudo o que fomos fazendo. Vamos ter workshops de imersão empreendedora e atempadamente também serão comunicados quais é que serão os temas. Teremos também a concepção, criação e produção de suportes de comunicação. Ou seja, isto também estamos a pensar como é que poderemos fazer, até quem sabe se não pode ser aqui em parceria com o IPBEJA, porque uma das coisas que o professor Aldo há pouco disse, que é esta questão da agregação e de quase temos que criar se calhar aqui um movimento de todas as pessoas que de alguma forma se podem ligar às indústrias criativas e se calhar a comunicação poderá passar um bocadinho por aí e quem sabe se criativamente não podemos nós criar aqui um movimento e dar início a esse movimento no Alentejo. E por fim temos toda a questão da disseminação que também contamos convosco para depois nos ajudar no boca a boca que é muito, muito importante. Obrigada. Bem, obrigado. Se calhar, não sei se Tiago queres intervir um bocadinho agora. Pronto, então gostávamos de iniciar aqui um bocadinho agora não digo um debate, mas pronto, aqui alguma discussão à volta das temáticas porque nós vimos aqui este painel pronto, foi selecionado de maneira a termos aqui 3 áreas que de certa maneira se encontram, mas ao mesmo tempo são potenciadores também, não é? Pegando naquilo que se falou da questão dos lápis do caderno, temos aqui coisas
aqui o Pedro não gostava de usar os lápis, não é? Eu confesso que gosto bastante deste produto, portanto, se calhar vou comprar também uma coisa destas, não é? Mas ao mesmo tempo tenho aqui algumas reservas, gosto de ficar com os cadernos escritos também, não é? Portanto, então temos aqui algumas, sim. Estou a fazer aqui alguns comentários para depois comentares, porque eu tenho aqui uma questão, se este produto, de certa maneira, embora haja um boom inicial de compras, se às tantas pode não se esgotar um bocadinho, tendo em conta que é o Infinite Book, e quando na realidade quem produz um produto deste também quer que as pessoas comprem, não é? Portanto, e então, mas isso é uma questão depois para o Pedro comentar. Nós estamos aqui também a identificar várias coisas, não é? Aqui nos objetivos deste seminário, que são os desafios tecnológicos, por exemplo. Eu gostei de ouvir também há pouco a propósito dos lápis, não é? A questão da arqueologia industrial. Pelo que eu percebi, depois gostava que o José depois também comentasse. Portanto, há aqui uma revitalização até de maquinaria já existente e que continua em funcionamento. Os nossos alunos sabem que nós somos também, nós revitalizamos muita maquinaria existente, não é? Porque temos dificuldade em atualizar os equipamentos e então percebemos que às vezes esta questão de revitalizar aquilo que existe para produzir coisas é também uma questão também que me interessa, não é? E é também aquilo que a Raquel mencionou, como nós também estamos neste projeto Alentejo Criativo, uma das coisas que se está a fazer neste momento é tal mapeamento até das pequenas e médias empresas, que é o público-alvo desta iniciativa, e vamos tentar nestes 2 anos também perceber que mapeamento é que é possível, sim, fazer, não é? Portanto, com aquela apresentação que foi feita, está aqui também o Abalto Alentejo, que também enviou algum material para os nossos alunos fazerem algumas peças, depois logo à tarde também vamos falar um pouco. Então, aqui, isto é uma espécie de quase um comentário, uma questão, não é? Em relação ao produto em si, eu tinha esta dúvida, não é? Portanto, quais são as expectativas até em termos de sustentabilidade do negócio, tendo em conta que o produto é bastante interessante, não é? Portanto, eu tinha aqui esta dúvida e também em relação às necessidades de formação, porque nós estamos numa escola, a maior parte do público que está aqui, embora isto estivesse aberto à comunidade, a maior parte das pessoas que vieram são os nossos alunos, os nossos atuais alunos. O professor Aldo disse uma coisa importante, falou sobre a reestruturação, portanto nós estamos num momento de viragem até na própria formação. Os cursos, tal como os nossos alunos conhecem, já não vão funcionar exatamente como estão a funcionar, portanto esta também é uma oportunidade de nós discutirmos um pouco isso. E pegando no EREI também, por exemplo, nós temos aqui os alunos do curso Técnico Superior Profissional de Som e Imagem. Só para dar um exemplo, este curso foi iniciado sem muitas condições materiais, como é óbvio, eles sabem disso, mas com um alinhamento ao EREI, portanto, relacionado com as indústrias culturais e criativas, num momento em que o canto também foi elevado a património material da humanidade, portanto, as questões audiovisuais eram importantes e nós estamos neste momento até num processo de financiamento destes cursos e que foi dos primeiros cursos a ser registados neste formato aqui no Politécnico, mas teve este alinhamento com a estratégia inteligente também. E então, o que eu perguntava é que necessidades de formação, ou que se podiam comentar de alguma maneira, visto que estamos também numa instituição de formação, não é? Tendo em conta que, por exemplo, o Pedro no secundário, não é? Portanto, quando a ideia veio, portanto, não tem nada a ver com isso, aliás, com uma necessidade que tu encontraste e que, segundo eu percebi, puseste em crowdfunding, não é? Portanto, para iniciar. Até gostava que comentasse um pouco mais isso, porque a maior parte deste público são mais ou menos o pessoal da tua idade, não é? Que veio do superior, pronto, seja ao nível da licenciatura, seja ao nível dos cursos técnicos superiores profissionais, mas que na realidade não foi isso que foi determinante. Foi estar atento a uma necessidade, não é? Desta conversa toda que eu tive, gostava primeiro aqui que o Pedro fizesse aqui alguns comentários, se possível depois também que são 2 produtos bastante diferentes, mas nesta perspectiva de tanto revitalização de maquinaria, não é? e que estando obsoleta ou potencialmente obsoleta foi posta em funcionamento, e aqui também neste caso a própria sustentabilidade do produto, tendo em conta que se propõe infinito, mas tu não queres que seja infinito, não é? Tu queres que as pessoas continuem a comprar. Pronto, e então gostava que desta conversa que tive para aqui, um bocadinho confusa, não é? Mas que fizessem aqui alguns comentários, Pedro. Obrigado. Vou também aproveitar para usar outra vez o Keynote para mostrar uma parte das nossas necessidades
também enquanto empresa, do que é que esperamos também da formação, que é algo que é bastante importante para os alunos perceberem o que é que vão encontrar no mercado de trabalho e quais vão ser as necessidades das empresas depois no mercado de trabalho. Em relação à parte do produto, sim, nós queremos um caderno infinito. A parte de guardar, isso aí é app, resolve, está feito. Mas a verdade é que nós queremos o caderno esgota-se, o caderno normal está feito para durar cerca de 3 meses, o nosso dura 1, 2 anos, mas queremos apostar muito na inovação contínua e na criatividade, lançando produtos especiais. Por exemplo, nós temos vários clientes que compram vários tipos de cadernos, de algumas edições especiais, com capas diferentes, com design diferente. Queremos inovar muito no design do produto. Vai passar um bocadinho a ser esse o futuro. E se as pessoas efetivamente estão a utilizar o produto, eles vão comprando acessórios. Nós temos vários tipos de acessórios. Temos as canetas, que é um consumível. Temos os kits de limpeza para tornar mais fácil limpar o caderno. Temos outros tipos de acessórios, suportes de canetas, e é um bocadinho por aí. Queremos depois fazer a junção com a app, acrescentar valor ao produto, e o negócio vai andando. O mercado é gigante. Nós não estamos focados em Portugal todo. Estávamos até agora tivemos um investidor, estamos a mudar completamente o mindset e vamos focar-nos muito mais na Europa, principalmente, mas no mundo. E o mercado é gigante e ainda há muito por onde trabalhar. E enquanto estamos a saturar, que não é bem saturar o mercado, há sempre ideias a aparecerem que depois vão sendo aproveitadas para desenvolver novos produtos. Sem força. Até porque eu, antes de virmos para aqui, fui ver lá o site e as vendas e tal. Sim. E até achei que o produto está dentro de um valor que é razoável. Falaste há pouco no Moleskine, não é? Sim, Portanto, o Moleskine, há produtos que têm um preço um bocado proibitivo para... Sim. Pronto, e o que é certo é que este, por exemplo, a média de preço até abaixo, por exemplo, da linha de Moleskine, eu achei, isto é uma coisa até relativamente acessível. Portanto, não está assim fora. Sim, o mais caro que nós temos, que é 19,99, que é a agenda. Nós aí já fizemos uma coisa mais premium, fizemos um design de packaging, fizemos uma caixa muito engraçada, estivemos atentos aos pormenores da caixa, em termos da plastificação da caixa exterior é veludado, o toque é veludado, tratámos essa parte mais design do produto e temos uma coisa muito mais engraçada. Sim, os preços vai das 6,5 a 19,99. Os preços totais dos cadernos. E o negócio tem sido sustentável? Sim, nós começámos com o crowdfunding. Essa parte, não sei se sabem o que é o crowdfunding. Já alguém ouviu falar? Sabem mais ou menos. Muito poucas pessoas ouviram falar do crowdfunding. Pelo menos os do terceiro ano ouviram falar do crowdfunding, não? Ouviram falar. Pronto, basicamente é uma forma de financiar alguma ideia, alguma coisa de forma colaborativa. Existem várias plataformas online, nós utilizamos uma portuguesa, porque também não conhecia mais nenhuma, utilizamos o PPL, portanto, onde no estrangeiro se fazem a ordem de valores de 20, 30, 40, 100, 1000 euros, 8 milhões, existem essas variáveis. Em Portugal eu consegui 2.300 euros e foi muito bom. Mas foi preciso para lançar o negócio. Eu basicamente coloquei a ideia online nessa plataforma, tinha um protótipo muito mal feito, foi mesmo uma coisa que funciona, dá para as pessoas perceberem o que é, vamos pedir dinheiro para desenvolvermos isto e conseguir entrar no mercado com uma coisa aceitável. E foi o que fizemos, tivemos um mês, a campanha de crowdfunding terminou depois de fazer, 2 dias depois de fazer 18 anos para poder receber o dinheiro legalmente. Tivemos 101 pessoas que nos apoiaram e a partir disso desenvolvemos isso. Nós oferecemos, as pessoas têm patamares de 5, 10, 15, 20 euros que podem apoiar e com esses patamares nós oferecemos 1, 2, 3 cadernos ou dependendo da recompensa que quisermos dar às pessoas quando o projeto for finalizado, esse preço que nós estipulamos inicialmente para a campanha durar. Depois disso começámos a desenvolver o projeto com o dinheiro das vendas, íamos melhorando o produto, portanto foi uma coisa bastante sustentável logo desde o início. Eu não pus dinheiro nenhum na empresa, portanto quem diz que é preciso muito dinheiro para começar alguma coisa, esse não é o principal problema, basta criatividade e força de vontade e saber sofrer muito, principalmente saber levar murros a sério, saber levar murros a sério e levantar, essa é a principal parte de criar uma empresa, que não é um mar de rosas como as pessoas pensam, mas é um percurso engraçado.
Penso que o que me interessa mais é a parte da comunicação, o que é que vocês estão a tirar um curso, que em princípio querem trabalhar, querem ou abrir uma empresa ou trabalhar por conta de outra. Eu, curso formação, basicamente não tenho nenhuma, eu vou, e se acabar o curso é para aí daqui a 7 anos, portanto posso falar o que é que eu quero como empresário, ver nos meus colaboradores, na minha equipa. Eu tenho aqui uma parte da apresentação um bocadinho sobre a comunicação. Nós tivemos uma fase, fizemos um teste nas redes sociais, estivemos a trabalhar com uma empresa de comunicação em Lisboa, que nos fez o rebranding. Nós chamámos EcoBook inicialmente e mudámos para Infinite Book, mudámos toda a estratégia de comunicação, deixámos de lado um bocadinho a parte ecológica, porque embora seja muito muitas pessoas não compram por ser ecológico, a verdade é essa, e apostámos na principal valência do produto, que é efetivamente ser infinito. O ecológico faz parte, mas o produto principal é um produto infinito, e conseguimos, a partir deste nome do Infinite Book, ter muito mais possibilidades de adicionar novos produtos que não estão ligados diretamente à ecologia. Eu não tenho medo, ok. Não é cor, não é? Sim, foi a marca. Nós trabalhamos com a Mosca, que é uma empresa que está a trabalhar com o Licobeirão, com o Leclerc, acho eu. Portanto, tem algumas contas engraçadas. E eu passei lá tardes a falar com o diretor da Mosca, ele a contar-me a campanha Licobeirão, na altura do futre, do carro amarelo. Portanto, mesmo excelente, pessoas excelentes, um ambiente bastante criativo. A entrada da agência é uma discoteca, basicamente meter uma bola de espelhos, e quando assim que abrimos a porta para entrar na agência começa a tocar música e a bola de espelhos a dar. Portanto, é um bocadinho esse ambiente que se vive lá, e também esse ambiente que dá asas à criatividade que eles têm, como já vão poder ver. Eles fizeram-nos uma proposta, como eles viram a minha idade, decidiram ser um bocadinho arrojado, fizeram-nos uma proposta inicialmente para me convencerem a contratá-lo, para eu ficar lá a partir de vir, a estar todo na sala de reuniões. Eles fizeram uma campanha que diziam que quando sabes que depois podes apagar, és mais livre a escrever. E é um bocadinho foi o insight, e é um bocadinho o conceito geral do produto. Então eles fizeram algumas propostas para as redes sociais. Começamos com esta, que já é bastante aceitável. Fizeram-nos este tipo de propostas. Eles têm um bocadinho a vertente mais política, também. O Manel, que é o diretor da Mosca, tem esta vertente mais política. Eu tenho uma para os professores também, portanto, esperem um bocadinho. Sim. Acho que é este. Mas este já foi um bocadinho mais soft. Ele já isto era pior. Mas eles já tentaram pôr isto de forma a que nós pudéssemos meter efetivamente nas redes sociais. É um bocadinho esta a imagem que nós... esta foi para o Dia dos Namorados, esta vez. Portanto, redes sociais. Fizemos uma... Esta aqui foi uma proposta que eles nos fizeram na altura que a mãe do Cristiano Ronaldo decidiu dizer que estava disposta a fazer publicidade, penso que era assim. Estava disposta a fazer publicidade, e o copy disto era que para as Dolores não ficar só com uma marca, se utilizasse o Infinite Book podia publicitar várias e ganhar muito mais dinheiro. Nós decidimos não partilhar isto porque não queríamos ser processados por ninguém, mas fomos um bocadinho aconselhados. Eu, na minha opinião, punha isto porque também hoje em dia existe muito mais essa facilidade das redes sociais, colocamos uma coisa e tiramos logo e ninguém nos processa, não há assim muitos problemas. Portanto, podemos ir testando. E um bocadinho, a minha ideia como à frente desta empresa, à frente do Infinite Book, é um bocadinho vender mais esta visão descontraída, esta visão de jovem, de errar à vontade, de amar a Sónia, a Inês, e um bocadinho essa parte um bocadinho em consequência, mas também não no mau sentido. Nós queremos criar, vocês principalmente são criativos, e nós sabemos que temos que errar para aprender. Faz parte, temos de fazer um risco ao lado, temos de fazer muitas asneiras para conseguir um trabalho excelente, temos que fazer Ctrl-Z muitas vezes, e eu tentei dar o Ctrl-Z num caderno, sem o lápis aquilo estraga tudo e depois já não conseguem fazer nada por cima. E é um bocadinho essa de criar um de criar coisas, porque eu sempre tive uma mentalidade criativa,
Tive 2 anos de engenharia, tiveram-me a cortar um bocadinho essa mentalidade, mas consegui safar-me. E sempre, já desde criança, brincava às empresas como irmão e fazer essas coisas assim, inventar coisas novas, as máquinas todas que havia, tentava montá-las de outra forma. Portanto, tive um bocadinho esse background, mas não tive aquela coisa de empreendedorismo que é muito bonito que eles falam, de vender limonadas e de entregar jornais e não sei o quê, que eles falam nos Estados Unidos. Não tive isso. Apenas sempre tive muita força de vontade, penso que é o principal, e muita curiosidade em aprender mais coisas, e tentei muito. Penso que a criatividade é um músculo, tem que ser trabalhando, e eu trabalho muito, e desde criança trabalho muito. Eu não ligava muito às aulas, eu sou um bocadinho, os professores não gostam muito de mim, porque eu venho sempre falar às faculdades e digo sempre um bocadinho mal disto. Mas acontece, é uma parte importante, já devem estar aqui, nunca mais o convido para aqui. É uma parte importante a universidade, mas eu ouvi vir aqui, quero um bocadinho dar o meu feedback para os professores também perceberem e para os diretores dos cursos perceberem o que é que está em falta, o que é que o mercado de trabalho agora está à procura. A minha opinião vale o que vale, não é? Eu também tenho 20 anos, as pessoas não me levam muito a sério às vezes, mas eu efetivamente vou começar a contratar pessoas e, portanto, aí a minha opinião já vai valer alguma coisa, porque vou ser eu que vou buscar as pessoas à universidade, que vou dar emprego ou não aos estudantes, e eu quero que eles venham com algumas capacidades que neste momento ainda não existem muito. Esta parte muito mais da internet, de fazer um bocadinho mais o design sem pensar em impressão e pensar em ver em pixels, que uma parte dos designers, não sei como funciona aqui, o curso, não sei muito bem a estrutura do curso, mas a experiência que eu tenho é que saem de um curso mais de design e trabalham muito a parte de flyers, de posters, de cartazes. Essa é uma das vertentes, mas o que agora está em crescimento é a vertente online, não fazer esse cartaz, mas fazer essa parte da comunicação, de comunicar toda uma marca, e tentar um bocadinho humanizar a coisa, tentarem comunicar a marca de forma humana, de forma a Superboc está a fazer muito bem a comunicação deles, a polícia, ligando um bocadinho ao design à comunicação. Vocês, o curso é uma mistura de design e comunicação, não é? Portanto, a parte da tenho os dois. Ok, de design só? O resto é comunicação? Sim, mas... Estão aqui 2 cursos. Estão aqui 2, ok. Multimédia e artes plásticas. Certo. A principal valência que nós procuramos é um bocadinho uma pessoa que saiba humanizar uma marca, que não comunique só por comunicar. Nós tivemos depois da Mosca, tivemos numa empresa, que a Mosca é muito bonito aquilo, mas são caros. Tivemos uma empresa do Porto a trabalhar connosco, e o problema que nós sentimos, e que eu estou cada vez mais tentado a meter a comunicação internamente, a fazer a comunicação interna, é que essas empresas comunicam por comunicar, tiram fotografias do produto. Olha, temos aqui este produto, olhem o produto, olha o nosso produto, olha o nosso produto, olha o nosso produto, que bonito, olha o nosso produto. E não dão mais valia às pessoas. Estamos numa rede social, não queremos ver, comprem. Queremos que as marcas nos deem alguma coisa, ou nos façam rir, ou nos deem alguma informação importante. Um bocadinho a estratégia tem de passar um bocadinho mais por ir dando coisas às pessoas, ir dando informação, ir passando informações, e só depois é que, por acaso, temos aqui o nosso produto, se quiserem, podem comprar. Não é uma estratégia muito agressiva. E, por exemplo, a Wendy's, acho que é a Wendy's, não sei se conhecem o caso do Twitter da Wendy's ou do Facebook. Eles parece que têm uma criança de 10 anos a responder às coisas no Facebook deles, e é uma empresa que fatura milhões. E aquilo parece um bocadinho... As pessoas partilham aquilo é comunicado a nível mundial, as piadas que as pessoas escrevem lá com o diretor, a pessoa que está à frente do Facebook deles, escreve. E é um bocadinho isso que as empresas estão cada vez mais à procura, que as pessoas estão tão fartas daquela comunicação típica, outdoors, aquela comunicação de olhem o nosso produto, só 7,99€, comprem. Estão fartos disso, que já passa. Nós estamos a fazer scroll, já segue. Só paramos. Eu sinto que a única coisa que eu paro no Facebook é nos posts da Superboc e do Lucas Beirão, por exemplo, e da polícia. A polícia também pensa. Olho para aquilo, são aqueles posts que eu olho para aquilo e penso: está aqui um trabalho, 5 estrelas, gostava de ter as a trabalhar comigo. E é um bocadinho isso, que as empresas não à procura mesmo. É que vocês saibam fazer isso, saibam comunicar uma visão, sabem comunicar uma forma de estar, saibam comunicar um lifestyle,
e que metam lá um produto no meio, não que não comuniquem só o produto. Portanto, penso que é um bocadinho isso que nós estamos à procura, e a parte do digital, depois não sei também a parte de AdWords, a parte de Facebook Ads, Instagram Ads. O Instagram tem uma ferramenta muito importante agora a ser trabalhada, porque o problema de fazer um curso é que as startups, Facebook, Snapchat, Instagram, estão em constante remodelação e depois vocês também têm que se adaptar muito rápido, e acredito que seja difícil fazer essa pré-adaptação. Portanto, tenho que fazer um panorama mais geral, mas cada rede social tem a sua característica principal. O Snapchat serve para uma coisa, o Instagram para outra. O que nós estamos a tentar fazer agora no Instagram é comunicar um bocadinho. Instagram, nós percebemos que o Instagram vende mais, não é vender. O Instagram atinge mais pessoas quando comunicamos pessoas e não quando metemos fotos de pessoas e não fotos de produtos. E o Facebook é diferente, conseguimos perceber essa variável, que se nós comunicarmos o que está a passar atrás da empresa no Instagram, as pessoas adoram aquilo, fazer um Insta Story de olhem nós na fábrica, olhem nós numa conferência. Eu já fiz um Insta Story numa conferência, assim, estava aqui, tirei a fotografia com o telemóvel, e tentar perceber o que é que cada coisa funciona. Por exemplo, eu tive essa empresa de comunicação, estava a fazer exatamente o mesmo post de Facebook e Instagram. Isso não pode acontecer. E está-me a acontecer isso agora outra vez e eu já tenho que dar na cabeça de alguém. Porque são coisas diferentes, o público é diferente, as idades também dos utilizadores são diferentes. Agora com a grande crescente de pais e até avós para o Facebook, as pessoas, os mais jovens estão a sair do Facebook e estão a ir para o Instagram. Se queremos comunicar para mais jovens, temos que comunicar no Instagram, e o Facebook já é uma comunicação bastante diferente, uma coisa mais adulta. E o Instagram é um bocadinho aquele submundo onde nós podemos já ser quem somos outra vez, e o Facebook ser um bocadinho a persona que nós queremos. Sim, a coisa mais institucional, não é? É um bocadinho isso. Em primeiro lugar, há uma circunstância que é: nós somos obrigados a trabalhar com aquilo que temos. Okay? Nós somos obrigados a trabalhar com a realidade e não podemos de maneira nenhuma pegar naquilo que seriam os pressupostos ideais ou esperar que as condições ideais existam. Não, nós trabalhamos com o real, trabalhamos com aquilo que temos, trabalhamos... estar à espera ou fazer um plano de marketing ou fazer um plano de investimento para o qual depois não vai haver dinheiro ou não vão existir recursos técnicos ou não vão existir recursos humanos, não vale a pena nós partirmos desse tipo de pressupostos, porque depois efetivamente eles não se concretizam e nós não vamos a lado nenhum. Relativamente àquilo que o Pedro estava a dizer, há uma circunstância que a mim me preocupa sempre neste tipo de eventos, que é nós estarmos eventualmente a incentivar jovens a serem empreendedores, a criarem empresas. E quem não sabe, e para quem não sabe, montar uma empresa é de uma responsabilidade catastrófica, ok? E é de uma responsabilidade catastrófica, em primeiro lugar, porque nós ganhamos um sócio logo à nascença, que é o Estado, e o Estado não perdoa, ok? O Estado manda-nos para a cadeia, o que significa que se vocês, mesmo que abdiquem do vosso ordenado, o Estado não abdica da sua parte da segurança social, o que significa que se vocês se atribuírem a vocês mesmos um ordenado de 1.000 euros à nascença, vocês podem contar com 300 e não sei quantos euros para a segurança social todos os meses, independentemente de vocês não receberem. E se não os pagarem, estão sujeitos efetivamente a ser penhorados, a ir para a cadeia, porque a retenção da segurança social é um crime punível com cadeia. Mas, se vocês fizerem vendas, ou seja, e como cobram IVA, e se os vossos clientes não vos pagarem, vocês continuam a ter que pagar o IVA. Uma vez mais, o IVA dá direito à cadeia. Okay? Se vocês retiverem esse valor que não receberam, não é? Em vosso poder e avançar para uma circunstância dessa natureza, ou seja, podem ver efetivamente a vossa vida hipotecada. O que significa que estar a dizer, jovens, vocês metam-se a criar empresas e vão para a cadeia, é sempre uma situação muito desagradável, não é? O que convém que seja um objeto de uma reflexão grande, ponderada, e quando for para avançar, ou seja, certos de que vocês vão virar escravos. É claro que escravos masoquistas em proveito próprio, em benefício próprio, em gosto próprio, mas escravos, ok? Porque
trabalhar não é mais do que uma troca, uma permuta entre aquilo que é a nossa liberdade por alguém que compra o nosso tempo de vida. O que significa que quando nós montamos uma empresa, quando nós montamos uma organização, aquilo que nós estamos a fazer é efetivamente sermos os primeiros a estar ao serviço dessa organização. A ideia de que a organização está ao nosso serviço é mentira, nós estamos ao serviço da organização. O que significa que se for preciso trabalhar 10 horas, se for preciso trabalhar 12 horas, se for preciso trabalhar 14 horas e sábados e domingos, é isso que se vai fazer. E se no final do mês não houver dinheiro para pagar o nosso salário, não há problema, nós não recebemos, mas o Estado vai querer efetivamente os 23,75% que cabe à empresa pagar, mais os 11% que salvo seja que é a parte dos trabalhadores. Por isso, quando vocês estiverem a montar uma empresa, ou estiverem a ideia de montar uma empresa, vocês tenham esta ideia na cabeça, que é, não é uma brincadeira, ok? É um assunto muito sério, de muita responsabilidade. 2, nós vivemos numa sociedade que é portuguesa, que é mesquinha e pequenina. Vocês, de um momento para o outro, ou seja, correm o risco de ficarem com o rótulo de falhados, isto é, de incapazes, de pessoas que não são capazes de tomar conta de si, ou seja, porque levaram uma empresa à falência. Toda a gente sabe que as empresas morrem e nascem e morrem à falência todos os dias, mas quando um gestor efetivamente incorpora no seu currículo uma falência, no nosso caso, em Portugal, isso efetivamente ainda é um estigma e é uma coisa esquisita de se resolver. O que significa que o quê? Que nós estamos aqui supostamente numa conferência para motivar-vos a ser empreendedores e a ser criativos e está aqui um tipo do lado de lá da televisão a dizer que vocês vão parar à cadeia e vão ficar com um de caso qualquer coisa dessa natureza ainda antes de vocês fazerem seja lá o que for. Agora, há uma questão que eu acho que é muito importante, que tem a ver com questões de, aquilo que vocês, o conhecimento que vocês têm sobre determinada matéria, ok? Aquilo que vocês foram capazes de identificar, porque lá está, o que o Pedro fez não foi mais do que uma identificação de uma necessidade, ou seja, ele relacionou uma coisa com a outra, criou um produto, ok, vamos para a coisa. Mas, uma vez mais, o que é que ele fez? Ele não foi com o dinheiro dele, ok? Ele foi com o dinheiro dos outros, ou seja, atitude inteligente. Porquê? Porque o dinheiro dos outros é o dinheiro que nós vamos utilizar, isto é, o dinheiro dos pais, o dinheiro da internet, de preferência que um gajo não conhece. E se a coisa correr mesmo mal, ou seja, nós não temos que nos cruzar com essas pessoas. O que significa que se vocês tiverem uma ideia espetacular e forem ao banco pedir dinheiro, vocês, além do Estado, arranjam outro sócio, que uma vez mais pode-vos fazer o quê? Pode-vos penhorar para o resto da vida. Isto é, o Estado manda-vos para a cadeia, o banco põe-vos a trabalhar para ele para o resto da vida. Por isso, se vocês quiserem montar um negócio qualquer, vocês cravem a gente, ok? Não vão ao banco, e de preferência tenham muito cuidado para ter um fundo de maneio que é para que arranjem coisa, vocês sabem que têm que pagar ao Estado. Sim. Ficaram sem micro? Não, já está. Ok. E então eu ia aonde? Vocês iam na cadeia? Iam na cadeia. Iam nos bancos, ok, iam nos bancos, iam para a cadeia e depois ainda iam ficar com a alma penhorada para o resto da vida. É claro que existe uma figura jurídica que é a insolvência pessoal, não é? Que vocês pedem aquela coisa da insolvência pessoal e ao fim de 5 anos ficam com o cadastro limpo, ok? Isto é, têm que andar 5 anos a penar e depois eles limpam-vos como se vocês não fossem, como se não fosse nada normal, de dramático. Agora, falando mais a sério, ok? Não adianta nós, efetivamente, querermos fingir aquilo que não somos. Então, imaginem esta circunstância. Era aquilo relativamente às questões da criatividade. Vocês estão aí? Sim. Ok. Imaginem esta situação. Não há agência de comunicação nenhuma que permita passar uma mensagem indefinidamente
se ela não corresponder a uma determinada realidade. Ok? Isso é possível nas grandes marcas porque eles têm investimentos de milhões ou de dezenas de milhões de euros de orçamento. Agora, para uma empresa muito pequenina ou para pequenas organizações, ou seja, a ideia de querer construir uma imagem que não corresponde à realidade, ela invariavelmente será desmontada. Ou seja, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos, mas há um dia em que efetivamente aquilo cai e não há a mínima hipótese. Por isso, quando vocês montarem uma empresa, vocês sejam verdadeiros desde o primeiro momento. Digam ao que vão, o que pretendem, quem são, o que pretendem ser e não tentem passar-se por aquilo que vocês não são, ok? Existe uma circunstância, e vou voltar a dizer aquilo que é a minha convicção mais profunda, que é as questões da criatividade resumem-se a questões de conhecimento, ok? Nós criamos em cima daquilo que somos capazes de apreender, relacionando o conhecimento um com o outro, que permite identificar oportunidades, que permite identificar possibilidades, que permite identificar ameaças, que permite identificar efetivamente, no fundo, aquilo que é o mercado ou um sítio onde nós nos movimentamos. Agora, naquilo que diz respeito à Viarco, imaginei esta coisa. Nós trabalhamos com matérias-primas muito básicas. E quando digo muito básicas, não são muito básicas, são matérias-primas naturais, ou seja, grafites, caulinos, pigmentos, argilas, uma série de ceras, ou seja, produtos físicos. O que significa que, se por um lado temos a desvantagem de ter uma indústria às costas, e uma indústria às costas implica ter uma série de encargos produtivos e não produtivos, que têm a ver com questões de qualidade, que têm a ver com questões de não-qualidade, ao mesmo tempo damos a possibilidade, efetivamente, de sermos nós próprios a dominar o processo do fabrico do objeto. O que significa que nós não estamos dependentes de uma terceira qualquer empresa para fazer processos de desenvolvimento. E para isso eu volto a dizer uma coisa que é esta: conhecimento. Se nós olharmos para as questões, por exemplo, da música, que usa 7 conhecimentos básicos, que são as 7 notas musicais, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, nós rapidamente verificamos que ao longo dos milénios os artistas, os músicos, foram capazes de reinterpretar indefinidamente estes 7 conhecimentos, ou seja, é uma base só, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se depois ele é utilizado num violino, numa viola, num piano, numa harpa, seja lá em que instrumento for, a ver, ou seja, a base é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O que significa que, quando nós somos capazes de ter um determinado tipo de conhecimento e somos capazes de ousar manipular esse conhecimento, nós podemos começar a acrescentar valor. Agora, isto implica o quê? Implica conhecimento, implica reflexão, implica capacidade de romper com aquilo que está estabelecido, que está para... Isto é, não é novo conhecimento, é ter visões diferentes ao nosso conhecimento, utilizando essa visão, efetivamente, para produzir coisas que não são comparáveis. E conclusão, imaginemos esta circunstância. Se nós, por exemplo, na Alemanha, não poderíamos ousar pensar vender um lápis, porquê? Porque eles têm a Staedtler, eles têm a Faber-Castell, eles têm a Stabilo, que são 3 grandes marcas fabricantes de lápis a nível mundial. Quando nós começamos a inventar coisas que são diferentes, eu agora vou pegar aqui numa pecinha, imaginem esta coisa. Este foi o primeiro produto que nós fizemos dentro desta gama, ok? Isto é uma gama Artgraph, ou seja, nós criamos esta marca para ser uma marca de produtos técnicos, que neste caso aqui, isto é uma aguarela de grafite, é algo que permite pintar a lápis, ou seja, água, pincel, e faz uma aguarela, ou seja, faz o degradê todo dos tons de cinza de grafite. Foi o primeiro produto. E conclusão, e isto, ao não ser comparável, ao não estar disponível no mercado, permite-nos vender isto na Alemanha. E conclusão, e quando nós vendemos isto na Alemanha,
depois eles também descobrem que nós temos assim umas coisinhas muito antigas com um aspecto muito retro e muito vintage e não sei o que mais, e conclusão, atrás disto vai o resto. O que significa que é? Que nós no fundo, o princípio base daquilo que é o desenvolvimento aqui na empresa passa por aquilo que é a reinterpretação, ou seja, é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si das matérias e dos processos, ou seja, misturado com visões absolutamente diferentes. Agora, mesmo para terminar, eu volto a dizer esta circunstância que é assim, uma empresa é uma coisa muito séria, que não pode ser entendida de uma forma leviana, que pode dar cabo da vida às pessoas, ok? Que tem sócios visíveis, que não abdicam de um centro daquilo que são os seus direitos mensais, ok? Que têm sócios catastróficos que podem mandar as pessoas para a cadeia, e por isso convém que haja muito cuidado, muita calma, ou seja, não entrar à maluca sob pena de as pessoas poderem efetivamente criar um problema que se pode prolongar durante muitos anos para resolver. Ou seja, se puderem usar o dinheiro dos outros, maravilha, é a primeira boa coisa. Aliás, nós fizemos aqui na fábrica, só para que vocês saibam, nós fizemos aqui na fábrica, porquê? Porque em 2011, quando nós estávamos numa situação muito difícil em termos financeiros e estávamos aqui com uma crise absolutamente catastrófica a nível mundial e em Portugal particularmente, nós fizemos, isto é, o nosso dinheiro de trabalho foi o dinheiro dos nossos clientes e foi o dinheiro dos nossos fornecedores. Por isso, isto não é dizer usem o dinheiro dos outros, não. Se vocês tiverem uma boa ideia, é possível que o dinheiro dos outros possa aparecer, ok? Pronto, e vou-me calar, senão isto começa a ser complicado, está bem? Vá, tá. Zé, já agora, aproveitando que a ligação está a funcionar, ativa, não sei se consegues, sim. Estás a ouvir bem Sim. agora? Sim. Também queria aproveitar aqui em frente à plateia para confidenciar que a Viarco a mim me surpreendeu bastante. Eu que sou aí de Santa Maria da Feira, junto a São João da Madeira, desde pequenino que estava habituado aos lápis da Viarco, todos os dias levar com os lápis da Viarco, inclusivamente os de tabuada, que era aqueles que só era desligado da matemática. E então, aqui há 2 ou 3 anos, quando descobri a vossa linha de arte graf, esta que tu apresentaste mesmo agora, que foi uma agradável surpresa. Neste sentido, queria-te perguntar também o seguinte, queria que tu desses um feedback já de um caso, um momento de sucesso e um momento de fracasso da Viarco. Um falhanço que fosse importante também para vocês e que vocês tivessem que metodologia que usaram para dar a volta a esse problema que identificaram. Olha, aquilo que eu posso dizer é que assim, o fracasso está sempre à frente de alguém que tenta fazer coisas, não é? O fracasso é a possibilidade número 1 quando nós tentamos fazer alguma coisa. Isto costuma-se dizer que o ir bater à porta de alguém ou não está sempre garantido, ou seja, o fracasso também está sempre garantido, não é? Não há volta a dar, ou seja, as probabilidades de fracasso, isto é, se nós formos a avaliar as questões estatísticas, o fracasso tem uma probabilidade de acontecer muito mais elevada do que o sucesso. Ou seja, basta ver que se calhar a maior parte das empresas aguenta-se um ano, 90% delas aguentam-se ao fim de 2 já não existe e vai... Ou seja, por isso o fracasso é uma coisa absolutamente normal. E nós temos aqui fracassos todos os dias, ou seja, fracassos de querer mudar processos e não conseguirmos, fracassos de querermos fazer coisas e não conseguirmos, fracassos de às vezes pensarmos que um produto pode funcionar e até não funciona, ou seja, isto são coisas do dia a dia. Agora, o sucesso também é um bocado aquela circunstância que eu acho que também é a mesma coisa, isto é, o sucesso também está à frente de quem tenta, não é? E sempre que se celebra uma questão de sucesso, aquilo que está a acontecer é que nós estamos a celebrar um evento passado.
o que significa que quem se sentar a celebrar o sucesso provavelmente vai ver o fracasso aparecer-lhe logo na curva a seguir, não é? Isto é, nós devemos ficar contentes quando atingimos determinado tipo de objetivos, mas temos que manter relativizar esse mesmo sucesso, ou seja, não é nada de importante, é uma consequência, e é uma consequência que só se consegue efetivamente manter-se a partir do momento em que nós continuamos a trabalhar todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, a toda a hora, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ok? Estamos aqui também para fazer contextualização. No painel temos um bocadinho de uma variável interessante, que é, temos de certa forma um empresário em nome individual, que começou ainda sem poder abrir a atividade propriamente porque tinha menos de 18 anos, não é? Agora já tem 20. Temos o caso do Zé Vieira, que é uma revitalização de uma marca com mais de 100 anos, e no caso da associação da ADPM, que acaba por defender também as questões de património, ou seja, o que é que existe na região e de que forma é que podemos dar fazer uma revitalização também com base nesse conhecimento e nesse património. Bom, relativamente ao Alentejo criativo e pegando um bocadinho, acho que, e pegando outra vez no que o professor Aldo tinha dito nestas questões de ganharmos força e se calhar criarmos aqui nós um movimento e darmos início a um movimento de efetivamente as indústrias culturais e criativas poderem olhar para o território, para as vantagens competitivas do território e desenvolverem-se e quererem trabalhar nisso. Eu acho muito pertinente os dois exemplos que cá temos, porque claramente acho que isto das indústrias culturais e criativas passa muito ou por uma necessidade que sentimos nós próprios, não é? E que, olha, como é que eu posso resolver isso? E aí está a criatividade, mas depois também um outro exemplo, já que tem uma história grande para contar, uma tradição, a forma de produção dos próprios produtos e como é que isso também, com a criatividade, outra vez, as questões da inovação. Acho que aqui a questão da inovação que acho que ainda não foi um tema muito tocado, mas na realidade a inovação não passa sempre por se criar algo novo que nunca ninguém pensou ou que nunca ninguém fez. Pode passar só por trazer para um determinado território ou contexto algo que já se passa nos outros, mas que adaptamos e que também para o nosso território passará a ser uma inovação, porque até então não existia. Portanto, acho que também não temos que aquelas $1 million ideas, não é? Tipo, tem que ser o próximo Mark Zuckerberg do Facebook, ou acho que também não é essa a ambição, é se calhar um bocadinho, e ainda aqui encontro ao que o Zé Vieira diz exatamente, que é o que é que eu tenho disponível, e realmente no Alentejo há muita coisa disponível, há muito património, há as questões do ambiente também, todas as rotas, por exemplo ali do Vale do Guadiana, a nível de turismo, ou seja, agora o lince ibérico, isto parece que está sempre a acontecer alguma coisa no Alentejo e que acho que são tudo excelentes oportunidades, e o Alentejo criativo acho que é um bocadinho tentarmos criarmos nós este movimento e começarmos a alavancar todas estas questões, servindo aqui as indústrias, as ICCs, como se calhar o elemento agregador de tudo isto que está pulverizado, que está disperso num território que é enorme, que é o Alentejo. Acho que é isto. São à parte as ICCs, as indústrias culturais criativas. Okay. Pronto, e nesse sentido acho que é importante também perceber, e dando uma chega, que é esta questão da ADPM, a missão da ADPM, não é? Porque acaba por ser pegar no património e de que forma é que também pode apoiar a criação e de que forma é que as indústrias culturais e criativas podem olhar para o património. Não é? Penso que era também um bocadinho isso que querias falar. Se calhar fazia a mesma pergunta que fiz ao Zé Vieira, também a ti, Pedro, que é a questão de se quiseres, se calhar se conseguires identificar um momento que foi importante para ti, porque quer os falhanços, quer os sucessos são importantes, não é? Mesmo aquela questão de não nos podemos sentar mesmo para festejar e
e para celebrar os sucessos, da mesma forma que também para os fracassos, mas eles fazem parte do percurso, não é? Então, de que forma é que e que momentos é que tu identificas, por um lado do fracasso, por outro lado do sucesso, que tenha sido importante para o desenvolvimento desta tua ideia e da consolidação também no mercado? É muito difícil. Nós também temos pouco tempo ainda para ter muitos falhanços e muitos sucessos. Acho que o principal sucesso que identifico, se calhar, poderá ser um bocadinho clichê, mas é um bocadinho a parte de ter começado, porque é sempre o mais difícil. E é um sucesso que fica, porque a partir daí começa toda a história. Mas onde a grande parte das pessoas falham é no início mesmo, é terem 30 mil ideias e não avançam com nenhuma, não fazem nada, colocam demasiados obstáculos, e só passar esses obstáculos e ter essa capacidade mental de criar e de ir a alguma coisa e de lutar tentar lutar contra o banco e contra o Estado, e tentar não ir preso, acho que já é um sucesso. Depois, claro que vem aquelas pequenas coisas, mas isso aí faz parte do crescimento de uma empresa. Eu optei por festejar todos os pequenos sucessos, qualquer pequeno sucesso, porque senão estava sempre deprimido, porque os pequenos falhanços são muitos, e portanto optei por aproveitar ao máximo esses pequenos sucessos. Quando abri a empresa, quando fizemos acabámos só o pitch de concorrer a uma venture capital, só isso, e já aquilo era para entregar às 11 da noite, eu entreguei às 10h40, uma coisa assim. Depois foi logo, com uma sócia, fomos logo abrir uma garrafa de whisky. Nós aproveito para fechar estes pequenos momentos, porque é isso que levamos tanta cabeçada que temos de tirar as pequenas coisas. Os falhanços, um falhanço mais prático, se calhar, também um bocadinho por conta da minha falta de experiência. Tive 4 meses ou 5 meses a negociar com uma empresa e tive com o processo da empresa parado, praticamente. Com uma grande empresa, número 2 no mundo, vende para 80 países, no mundo dos quadros brancos. E realmente tivemos depois um choque no final, foi desde abril a setembro, volta disso, se calhar foram mais 4 meses, foram 5. E tínhamos tudo negociado, e depois chegou a última da hora e queria mudar as condições todas e não sei o quê, e aquilo não avançou com nada. Mas isso também, esse falhanço foi a coisa que eu mais aprendi, e foi indo por tirar as melhores conclusões, um bocadinho também do que se passa em Portugal, do panorama que temos de empresários tradicionais em Portugal, que continuam com a mesma mentalidade fechada de há 100 anos atrás. E teremos mais aprendizagens. Os falhanços até acabam por ser bons. O meu produto vive um bocadinho a base disso, e para mim os falhanços é mesmo uma aprendizagem, é mais do que outra coisa, uma aprendizagem. Mas claro que não é fácil, e temos de saber lidar com eles. E daí temos de ver sempre o lado positivo, senão não andamos para a frente e fechamos a empresa onde é a seguir. Portanto, penso que é um bocadinho por aí. Vamos convidar aqui a plateia a intervir. A plateia a fazer também perguntas. Seria interessante também. Vou colocar alguma questão, comentário. Bom dia. A Carol Silva. Estamos só a ouvir uma pergunta. Respondendo à tua dúvida, isto é um bocadinho uma coisa difícil de explicar, porque também aconteceu tudo numa altura que a minha ideia nunca foi criar assim uma empresa e avançar com isto efetivamente para a frente e chegar ao nível onde está hoje. Mas eu fiz um bocadinho isto no início como uma brincadeira, o protótipo, tive a ideia e queria uma coisa para usar eu, e comecei a usar aquilo na escola, ia para as aulas com aquilo.
E depois vi que as pessoas ficavam interessadas e que queriam. Eu também queria desenvolver uma coisa melhorzinha do que eu estava a usar, queria melhorar o produto para mim. Eu fiz um bocadinho as coisas. Acho que não há maneira certa ou errada de começar isto, só uma maneira é começar. Porque não há um livro, um guia que nos diga que se fizermos isto vai resultar, esta maneira vai ser certa. Penso que cada um começa à sua maneira. Eu comecei de todas as formas erradas possíveis e imaginárias. Comecei antes de começar um curso, numa altura em que estava a mudar a cidade. Comecei com um sócio que essa parte também é importante, que depois saiu. Houve muita coisa que fiz mal e continuo a fazer mal. Mas penso que a principal coisa é, também não pensei na parte do Estado. Dos bancos também não precisei de dinheiro deles, nem preciso até agora, não precisar. Consegui sempre ir buscar a outras fontes, seja os clientes, seja o caso do crowdfunding. E basicamente depois tive a sorte. Também é um fator sorte um bocadinho. Claro que a sorte dá trabalho, mas é preciso ela incidir um bocadinho, se calhar. Onde nós estamos, no meio nos estamos inseridos, as pessoas conhecemos ou não. Há muito aconteceu por acaso conhecer uma pessoa, conheci o Tim Vieira, o Shark Tank, para há um ano, e ele desde o mês passado que é nosso investidor. Portanto, e que são aquelas coisas que acontecem por acaso, mas que resultam, que ajudam. Eu nunca na vida pensava estar em contacto com isto, em contacto com este mundo, em contacto com as pessoas que ele, por exemplo, no caso o time conhece, as portas que ele abre, mas é um bocadinho de trabalhar e rezar pelo melhor. Foi um bocadinho o que eu fiz, foi avançar com aquilo. Eu quando fiz o crowdfunding, ok, isto aqui se resultar resultou, porreiro, se não resultar, olha, também diverti-me, porque a minha ideia inicial era divertir-me a fazer isto, e continuo a divertir, agora já nem tanto porque as responsabilidades aumentam. Claro, continuo a gostar do que faço, mas as responsabilidades aumentam e começamos a ter um bocadinho mais calma nas decisões que tomamos. Mas ao início é para divertir, quero ter uma coisa fixe, quero ter um produto meu, quero meter isto no mercado, e avancei. Mas fiz o protótipo tudo muito em casa, no meu quarto, fiz aquilo muito ranhoso, depois levei a uma fábrica que o meu pai conhecia, também são essas coisas também que vão ajudando, não é? Eu fui lá sozinho, primeiro essa fábrica, depois descobri que o meu pai conhecia a pessoa e depois já tivemos mais facilidade em falar com eles. Também essa parte, claro que dá uma ajuda, mas também conseguimos sem ajuda de ninguém. Eu consegui até agora ao time chegar, conseguimos coisas sem grandes contactos. Eu e o meu sócio não tínhamos uma rede de contactos, nem conhecimentos, nem dinheiro para andarmos aí a bater às portas e recebermos muitos sims. Portanto, tivemos que ouvir muitos nãos e quando vais criar qualquer produto vais a ter que aprender a ouvir um não todos os dias e vais ter que aprender a lidar com isso. Mas eu ouvi isso e depois foi para o mercado. Não foi assim, como eu digo, não há um livro que te ensine a ir. Acho que é muito positivo e é muito simples. É uma folha, basicamente, que chamam o Canvas, Business Canvas. É super simples e permite-nos de uma forma global. Não, mas eu acho que para quem está a começar pode ser para ter uma ideia, serve para pensar, para refletir. Aqui umas meninas que já fizeram esse exercício também. Pronto, serve para refletir, é uma boa reflexão porque se consegue ver. Sou muito contra essas coisas de. Penso que a qualidade também das palestras efetivamente de empreendedorismo estão agora a fazer cada vez mais TEDx sem qualidade como a TED pede, e penso que essa banalização transforma as coisas, tirou um bocadinho a essência à coisa, e porque não é qualquer um que possa ser empreendedor. nem queiram, nem se tiverem essa sorte de nascer sem terem o dom de serem empreendedores, melhor, vão trabalhar para outros, que isso aí não dá trabalho nenhum. Mas é mesmo verdade, porque é uma coisa que conheço muitas pessoas com startups que não são empreendedoras, não há, não dá, notas, o espírito deles não é aquele, não têm aquela agilidade mental de levar murros, de poder andar para trás, aquela força de vontade, ou desistem logo com muita facilidade. E essa banalização, essa parte do Canvas, que agora, claro que o Canvas é importante, mas eu estou incubado
uma incubadora de empresas no Porto, da UPTEC, é da Universidade do Porto. E há uns tempos a diretora de lá pediu-me para ir dar uma palestra a estudantes de investigadores na área da bioengenharia, acho eu, para falar sobre o Business Model Canvas e como é que eu uso o Business Model Canvas na minha empresa. Eu tive na hora anterior a fazer o meu Business Model Canvas que eu não tinha aquilo feito. Portanto é um bocadinho isso. Eu já o tinha feito há uns tempos, mas nunca mais olhei para aquilo, nem sabia nem que eu tinha aquilo. Mas fizeste? Fiz, mas foi só em workshop. Obrigado. Fiz esse exercício. Eu acredito que é um exercício. É um exercício. Mais do que servir efetivamente como um plano de negócios, não é? É uma coisa para pensarmos, ok, temos este problema, estamos a oferecer isto ao cliente, aquilo fala um bocadinho do quem são os parceiros, onde é que vamos receber dinheiro, onde é que vamos gastar dinheiro. Conseguimos ter um panorama geral sobre o negócio. Mas penso que eu pensei isso na altura quando criei isto sem o Business Model Canvas. Claro que é uma ferramenta, como todas, que ajuda, que facilita todo o processo. Mas estão banalizando demais isso. E qualquer coisa, implementam qualquer coisa naquilo, no Business Model Canvas. Pronto, também sou um bocadinho extremista nisso. Mas penso, a minha opinião é um bocadinho essa. Mas sim, é útil. Já agora, e também para integrar também o Zé aqui na conversa, esta questão de ser mais fácil trabalhar para o outro do que ser empreendedor, porque ser empreendedor dá trabalho, a sério. Acho que era interessante. Eu lembro de ter visto um artigo que tu escreveste também, Zé, que tu te identificavas com malucos. Consideras que um empreendedor é um maluco? Não considero que um empreendedor seja um maluco. Para mim é alguém que tem efetivamente uma necessidade muito grande de querer fazer coisas. Louco não diria, não é? Obviamente que nesta necessidade de querer fazer coisas implica alguma doidice, digamos assim. Tanto mais doidice, quanto mais original for o projeto, quanto mais original forem os produtos, obriga-nos efetivamente a ter uma visão muito criativa, digamos assim, sobre aquilo que é a nossa visão do futuro. Agora, há aqui uma circunstância aqui que eu queria... Eu dei por mim a semana passada a falar para uma plateia a dizer que se trabalhavam por dinheiro, que mais valia ir direto ao assunto, isto era imprimir dinheiro, não é? O que é uma coisa muito chata de se dizer, mas é um bocado aquilo que eu sinto, ou seja, quando nós trabalhamos com um foco exclusivamente no dinheiro, nós estamos sempre a ter uma visão de muito curto prazo, ou seja, não estamos a projetar o futuro, não estamos a pensar no futuro, não estamos a pensar na empresa, não estamos a pensar única e exclusivamente naquilo que é uma questão de resultado. Agora, vamos cá ver uma coisa. Eu, tal como o Pedro, eu sou muito crítico relativamente a estas questões dos empreendedorismo e estas questões dos modelos de negócio e estas questões de não sei o quê. Até porque a experiência e a realidade mostra-nos que isso não vale um escaravelho, não é? Nós vemos o FMI, a Europa e essa gente que tem todos os técnicos e todas as ferramentas de gestão e tem as coisas todas, eles não acertam numa previsão. Ou seja, e então aquilo que nós estamos a pedir é aos jovens que sejam capazes de fazer previsões com base em coisas que eles não conhecem sequer, ou seja, não têm competências para o fazer muitas vezes, ou seja, e que sejam capazes de explicar por A mais B que antes de fazerem seja lá o que for, já estão a ganhar dinheiro, isto é, seja num modelo de negócios, ou seja lá o que for, que são essas tretas aí, salvo seja, que não quero chamar de tretas a ninguém, não é? Mas que acabam por ser um bocado aquilo que são os modelos das coisas. O que significa que, muitas vezes, fazer uma previsão de um modelo de negócio ou ir à bruxa, a coisa vai dar ao mesmo, não é? Ou seja, tem muito a ver, se calhar, com aquilo que é a capacidade que nós temos de acreditar e de resistir. Porque
os grandes e os bons e os senhores deste planeta mostram-nos claramente que não funciona, ou seja, não há economista nenhum que acerte, ou se que por para acertar há 1000 que falham. E eles é que são os técnicos especialistas destas coisas, e se eles não acertam, a probabilidade de nós estarmos errados é muito, 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 muito grande. O que significa que nós, para avançarmos, temos de estar absolutamente conscientes dos riscos. 2, temos que estar efetivamente sentir uma necessidade absoluta e absurda de querer levar um projeto avante. 3, temos que efetivamente ter uma capacidade de resistência, e vou voltar a dizer, se vocês puderem usar o dinheiro dos outros, vocês façam, não é? Okay? Porque sócio maioritário vocês já ganharam, já têm, que é o Estado. Esse aí está sempre presente, ok? Pronto. Ok. E não há nada. Creio que na realidade serve para refletirmos sobre as várias questões das ICCs, mas serve também um bocadinho para cimentar que tipo de ICCs é que existem no Alentejo, e falta um pouco esta questão que se fala de parceiros e colaboração e competição, que também é muito, muito importante, também para refletirmos como é que nós temos de trabalhar também. É começar a fazer esse exercício, mas também perceber como é que as questões das redes, que vai ser o painel da parte da tarde, isso também é muito importante, porque realmente um designer sozinho se calhar não pode fazer tudo, mas se for apresentar a determinada empresa no Alentejo, com que seja de programação, com uma pessoa que seja de programação e com outra de audiovisual, se calhar já tem uma equipa que consegue oferecer uma panóplia de serviços totalmente distinto, e que a empresa se calhar já pode encarar com uma outra visão. E mesmo isto também na criação de novos ateliês e novos projetos, às vezes se calhar é também olhar um bocadinho para o que é que já existe e como é que eu posso contribuir para aquilo que já existe. Acho que sim, acho que isso também, o Alentejo Criativo serve para isso também. Mais questões? Faz pensar sempre, e eu partilho de certa forma esta polémica dos business model canvas, até que isso serve. É assim, eu acredito que é um instrumento, como foi dito, mas há nesse business model canvas um blog, eu acho que esse blog também acho que é interessante, acho que se calhar devíamos começar todos por aí, que é um bocadinho qual é o fator diferenciador que eu tenho para diferenciar. Se quiser ver, falou nisso, aliás foi dessa forma que conquistou o mercado alemão, que entrou no mercado alemão, foi com um pigmento, não é? Uma aguarela de grafite, e encontra um fator diferenciador que é um produto, não é? Um produto e que entra no mercado alemão e depois vão os outros produtos atrás. Portanto, a minha questão é um pouco neste sentido, que é de que forma é que este fator de diferenciação é importante para produtos, é importante para pessoas, ou seja, de que forma é que, respondendo um pouco à pergunta da Carol, ou amplificando a pergunta da Carol, de que forma é que o indivíduo criador se pode diferenciar, não é? E tendo em conta que toda esta lógica, mesmo esta lógica de pensamento sobre o setor das indústrias culturais e criativas, é muito de alguém exterior que agora chega a este setor e tenta organizar este pessoal que é criativo, mas não se sabe organizar, não sabe vender, não sabe promover, e então temos muita gente que vem de fora, nomeadamente pessoas que têm dinheiro, o Estado à cabeça, não é? Aliás, o primeiro estudo é o Estado inglês que o faz, que tem dinheiro à cabeça, e vamos lá organizar esta malta que até vende coisas fora do mercado, que não fatura, que não. Eu penso que há aqui uma questão que tem a ver com esta questão de diferenciação, como é que o indivíduo se diferencia. E eu, se calhar, para dar alguma substância também à pergunta, há uma coisa muito curiosa em que há cerca de 2 anos atrás, vou contar só uma história, não costumo contar histórias, mas esta eu acho que tem piada. Eu encontrei um senhor ali à porta do Modelo, uma grande superfície aqui do continente, a fazer cocharros, assim daqueles cocharros que estão para os porta-chaves. Sabe o que é um cocharro? Aquele recipiente de cortiça para beber água. Pronto. E eu encontrei-o ali a vender aquele cocharro para um senhor que tem para aí 80 anos de idade, estava a complementar a reforma dele, com certeza, e ele tinha aquele fator diferenciador que estava ali com uma navalha a modelar a cortiça, a produzir aqueles cocharros. E eu, armado em esperto, fui ter com ele, não é? E pensei,
você está a vender essas coisas, está a vender aqui 1 a 1, e se me vendesse a mim 200 e eu punha isso à venda no Instituto Politécnico para os estudantes pendurarem nas capas lá das capas que usam, nas capas académicas, e ficavam com uma marca do Alentejo. E ele disse, não, eu não tenho interesse nisso, porque se eu tiver interesse nisso, ele respondeu-me de outra forma, não como o José Vieira diz, mas respondeu-me de uma outra forma. Se eu fizer isso, eu vou ter que passar fatura, eu não posso passar fatura, eu não quero, eu quero continuar aqui a modelar os cocharrozinhos 1 a 1 e a vender 1 a 1, porque eu assim não tenho que passar fatura nem nada, pronto. Então aqui, de certa forma, a pergunta é, como é que eu posso conciliar a minha capacidade criativa, ao fim e ao cabo aquilo que a Carol perguntava, eu sei fazer coisas, sei fazer uma dobragem em papel, e isto pode ser uma ideia de negócio. Como é que eu me situo entre o Estado, não é? Posso ser preso, como diz o Zé Vieira, e eu percebo isso perfeitamente, não é? E como é que eu me posso diferenciar, não é? Com um produto, um serviço, qual é que pode ser o fator diferenciador, ou até eu próprio como pessoa, não é? É assim, nós vemos aí as nossas atrizes, muitas atrizes, ainda ontem era outra que eu não me lembro, Luciana Abreu, uma coisa assim, tira uma fotografia de costas mas não tem um biquíni, então já se está a diferenciar nas redes sociais, e a notícia é que tem 7.000 gostos, não é? Ou seja, ela própria é o fator diferenciador, tira uma fotografia e supostamente tem 7.000 gostos, e isso vale dinheiro, não é? Portanto, é um pouco esta questão do fator diferenciador, de que forma é que isso é importante. Para começar, como é que cada um dos nossos estudantes se pode diferenciar, não é? Eu não posso responder, porque acho que isto é uma coisa um bocadinho mais pessoal, não é? Do que propriamente responderem a título do Alentejo criativo, não. Mas acho que a título pessoal, eu sempre trabalhei por conta de outrem, nunca fui empreendedora para criar o meu próprio negócio, o posto de trabalho, mas sempre fui empreendedora nas empresas pelas quais passei, e gosto disso, e gosto de pensar que de alguma forma contribuí para que as empresas por onde passei tivessem algo que fosse diferenciador e que isso partiu de mim. Então eu acho que é muito encontrarmos o que é o nosso potencial, não é? E eu, por exemplo, aquilo que o Pedro dizia, que eu acho que é muito, muito pertinente. Não, desculpa, foi o José, foi. Que é aquela questão das ligações e das ideias e de, isto, e se calhar pode ser uma oportunidade para isto, e se juntarmos aqui estas duas coisas. E eu acho que eu pronto, sempre foi assim um bocadinho que fui trabalhando, e também sempre trabalhei por conta de outra. Também não é assim tão fácil trabalhar por conta de outra, nem estamos aqui que, por ser trabalhador, não é? Ser empreendedor é que dá muito trabalho, mas trabalhar para os outros também dá trabalho, até nem que seja, porque às vezes temos os patrões, não é? E às vezes isso também não é propriamente simples, mas eu a título pessoal é isso, acho que a questão do empreender onde quer que estejamos, acho que diferenciar, sim. Sim. Diferenciação. Sim, essa parte do canvas, da proposta de valor, a proposta de valor pode passar por muitas coisas. Além da definição do produto, nós podemos conseguir vender, e através da vender, isso não é só mal, mas vendermos pessoalmente enquanto trabalhadores, penso que passa um bocadinho por ser genuíno. E se nós criamos uma empresa, estivermos à frente de uma empresa e formos genuínos, aí já é diferenciador. Se não tentarmos copiar ninguém, ou imitar, ou tentar ser o Zuckerberg, ou tentar ser o Steve Jobs, se formos nós próprios, conseguimos ser nós o Steve Jobs. Depois tentando, não sei se percebem isso, é um bocadinho aquela parte de criar a própria persona. Não é bem persona porque somos nós, mas isso vende, isso parecendo que não vende. As pessoas cada vez mais associam-se mais à pessoa do que à marca, à pessoa e à marca do que ao produto, não é mais assim. A Apple podia vender torradeiras e as pessoas compravam. É verdade, porque nós não imaginamos, por exemplo, a Apple fazia MP3, os iPods,
faz tablets, faz computadores, faz monitores, agora comprou a Beats, tem os fones. Nós não podemos imaginar por exemplo, uma Dell. A Dell lançou um MP3 há uns anos largos e aquilo foi um falhanço completo. Então, a Dell faz computadores, não faz MP3, o que é que eles vão meter-se nisso? E a Apple também tem telemóveis, uma Dell com telemóveis. Que é, é um bocadinho essa parte, eles criaram toda aquela imagem à volta da marca, do que é que eles são, qual é a visão deles, e a partir disso conseguiram pôr qualquer produto que as pessoas compram. E podem pôr qualquer produto que as pessoas vão continuar a comprar, porque as pessoas compram porque se identificam com a visão que o Steve Jobs tinha, conseguem passar para a marca da Apple, e identificam-se com todas essas características e o que traz a marca atrás, seja identificarem-se pela simplicidade, seja pelo pensar diferente, que eles tinham o slogan pensar diferente, seja por tentar mudar o status quo, que era muito o que o Steve Jobs dizia. A diferenciação parte de tentar não sermos iguais, basicamente, e aí conseguimos diferenciar-nos facilmente porque nós não somos iguais. Acho que é um bocadinho por aí. Não, mas isto passa por aquilo que já foi dito, ou seja, a diferenciação faz-se por uma questão de autenticidade. Quando tu és autêntico, tu não és comparável. Não é? Quando tu vais buscar aquilo que são as tuas armas, aquilo que é a tua realidade e a transportas para o teu produto e para a comunicação, isso está resolvido. Muitas vezes aquilo que nós falhamos é o facto, efetivamente, de não sermos capazes, às vezes, de levar as coisas para outros patamares. Imaginemos esta coisa. Por exemplo, eu acho, que não vou dizer disparate, mas acho que os presuntos pata negra são dos porcos criados aí no Alentejo, certo? Ou seja, nós criamos os porcos e eles vendem o presunto. Ou seja, espanhóis, não é? Pata negra é uma marca espanhola, se a minha memória não me engana. O que significa que nós fomos capazes de criar a matéria-prima, mas não fomos capazes, efetivamente, de levar o produto para o mercado com o valor acrescentado. Isto é, se fôssemos nós próprios a vender a história do porco que anda à solta, que come bolotas, que demora não sei quantos anos a crescer e que depois vai ser tratado com folhinhas de zimbro e mais não sei o quê, e aquilo custa X, ou seja, o dinheiro ficava todo cá no nosso país e não ia para a Espanha. Ou seja, acabamos por estar a vender um produto que vai ser transformado, ou seja, quase uma matéria-prima. Mas imaginemos esta coisa, eu agora vou dizer um disparate muito grande, não é? Se eu não me engano também, o Alentejo é das regiões mais deprimidas da Europa, ok? E acho que é das regiões mais despovoadas da Europa. Okay? Ou seja, isso à partida é um problema muito grande, não é? Porque não há pessoas, não há não sei o que mais. Mas também pode ser uma oportunidade, não é? Isto é, nós podemos ter o deserto da Europa, não é? E podíamos ter camelos, só. Camelos já temos muitos, mas pronto. Não diria camelos na Europa, mas, por exemplo, imaginemos eu vou dizer aqui um disparate muito grande, ok? Eu sei, uma ideia daquelas soltas que são largadas para cima da mesa, normalmente sem complexos. Imaginem esta circunstância. Um dos grandes problemas que nós temos nas nossas sociedades é sermos capazes de deixar de ver. E, por exemplo, nós não vemos o céu. Ok? Não vemos o céu porquê? Porque há toda uma quantidade de poluição de luz que nos impede de ver as estrelas. Se o Alentejo é uma região desértica, não há de ter muita luz, logo dá para ver altamente bem o céu. Ou seja, de um momento para o outro seria possível, entre aspas, criar um produto que é venha ver o céu, ao vivo e ao natural. Não é? Que é uma parvoíce de todo tamanho, salvo seja, mas que, por exemplo, não há ninguém em Lisboa que seja capaz de ver o céu e ver as estrelas e ver as constelações, porque eles têm luz demais, não é? Ou seja, se nós montarmos uma tenda no meio de ninhures, não é? E lhes dermos um tratamento VIP, tipo aquelas coisas do pessoal que vai para Marrocos, para o meio do deserto, ver coisas, não sei o que mais, se calhar até é uma boa ideia para vender o céu, ou seja, porque as pessoas perderam o contacto, perderam a oportunidade de ver as estrelas, de ver e se sentir efetivamente dentro de um universo
que não é limitado a uma cidade, a uma localidade, a uma família, qualquer coisa assim desse género. O que significa que há toda uma série de oportunidades, depende efetivamente da perspectiva que nós temos sobre as coisas. E por isso, a questão é mesmo aprender. Conhecimento, e depois pôr tudo em causa, porque efetivamente os adultos não são pessoas sérias, nem são pessoas capazes de nós termos e depositarmos confiança no futuro, não é? Convém ter uma dose muito grande de desconfiança e pôr tudo em jogo, pôr tudo em xeque, procurando efetivamente oportunidades. Para ver estrelas, mas realmente é uma oportunidade que fica aqui para souber algum empreendedor. Olha, por exemplo, isto são coisas que qualquer pessoa, porque muitas vezes aquilo que é o mais simples e é o mais direto é o que mais depressa funciona. Isto é, eu no outro dia estava lá a falar com uma senhora por causa de queijos e não sei o quê, ou seja, olha, foi no outro dia, na sexta-feira, eles ofereceram-nos um queijo com umas ervas e assim umas coisas misturadas lá para o meio. E eu dizia-lhe, olha, eu se fosse produtor de queijo, aquilo que eu faria era queijo com marmelada. Porquê? Porque é uma coisa comprovadamente que toda a gente gosta ou que muita gente gosta. O que significa que eu, em vez de estar a juntar nozes ou ervas ou coisas assim mais ou menos esquisitas que as pessoas têm tendencialmente a criar alguns anticorpos, ou seja, se lhe juntarmos marmelada, aquilo é receita de sucesso absoluto, não é? Porquê? Porque nós sabemos que há toda uma série de gente que gosta daquilo. E se nós formos buscar um bocadinho do mercado do queijo e um bocadinho do mercado da marmelada, ok? Se calhar é o maior mercado que a gente pode ter. Agora, é tudo uma questão de perspectiva, era aquela questão da situação do céu. Eu não sabia que isso existia, sinceramente, ou seja, mas é um raciocínio lógico que nós fazemos quando nos começamos a debruçar sobre os assuntos. E aquilo que é mais fácil, e aquilo que é mais lógico, e aquilo que comprovadamente as pessoas gostam, ou seja, deve ser efetivamente um princípio para nós termos, para arrancarmos alguma coisa. Porquê? Porque está a diminuir risco, não é? Eu, se for fazer uma coisa, queijo com, não vou dizer, mas provavelmente é muito mais arriscado do que vender queijo com marmelada, não sei. Mas isto sou eu que não percebo nada de queijo e não percebo nada de marmelada, e não como queijo com marmelada, atenção. Da forma como eu estou a ver exteriormente, também exteriormente vi alguma revitalização da Viarco. De que forma é que vocês aí na Viarco veem a relação com a comunidade? Ou seja, estes novos projetos, algumas experiências que eu fui tendo de amigos meus que propriamente também tiveram alguns contactos com a Viarco, a abertura à comunidade e a inovação, de que forma é que a inovação surgiu também com essa abertura à comunidade? E eu pessoalmente gostaria de ter algum feedback também disso, se tu quiseres também dar algo mais chega. Por exemplo, imaginemos esta circunstância. Nós hoje vivemos muito um tempo que é focado no dinheiro, no resultado. Ou seja, toda a gente quer resultados ontem e o dinheiro tem que aparecer, e tem que aparecer mesmo para pagar ao Estado, não é? Tem que aparecer o dinheiro, tem que aparecer sempre. Mas o que é que acontece? Quando nós estamos única e exclusivamente focados no dinheiro, nós perdemos a outra parte, não é? E a comunidade, se nós tivermos uma postura de que a nossa organização tem que ser capaz de gerar bem-estar na sociedade, o que é que acontece? Nós ganhamos aliados de projeto. Ou seja, nós ganhamos pessoas que vão para o mercado, que vão para a rua, lutar ao nosso lado, defender a nossa posição. Ou seja, eles não são patrocinados, eles não são sponsorizados, eles não são funcionários da empresa, nem há qualquer tipo de vínculo, mas o facto de existir uma relação afetiva e um reconhecimento de que a atividade da empresa efetivamente está a promover o desenvolvimento da comunidade, e isto faz isso naturalmente. O que significa que isto é a melhor comunicação que alguma empresa pode ter. É pessoas do seu lado, ou seja, pessoas que
combatem ao seu lado pessoas que efetivamente estão preocupadas e empenhadas naquilo que é o desenvolvimento da organização. Relativamente à questão do desenvolvimento e daquilo que são os processos de inovação, a mim sempre me ensinaram uma coisa que era esta, que é assim, sempre foram muito céticos relativamente a projetos que nós estávamos aqui a fazer, às vezes queríamos desenvolver, mas sempre nos disseram uma coisa que era esta, se nós não formos à falência, vamos, ou seja, mas o princípio é essencialmente este, ou seja, nós devemos tentar aquilo tudo que nós pensamos, se isso não nos levar a uma situação efetivamente irreversível, ok? Quando nós estamos num processo de desenvolvimento de um novo produto, nós não sabemos se ele vai ser bem sucedido ou não. Ou seja, não há ninguém que seja capaz de garantir isso. E então, por isso, partindo desse pressuposto, ou seja, nós não podemos deixar de tentar, mas ao mesmo tempo temos que ser capazes também... Estão aí? Sim, sim. Não. Sim. Ou seja, recapitulando, aquilo que nós pensamos aqui é assim, quando um processo é radicalmente novo, não há forma de nós conseguirmos efetivamente validar o seu valor sem antes produzirmos um protótipo. Olha, eu vou abandonar. Adeus. Pois, antes de mais dizemos adeus, pronto, se correr mal já fica desligado. Já foi, adeus. Bye bye. Obrigado! Obrigado. Nós batemos todos palmas outra vez. Olha, prazer em conhecer-vos. Obrigado pela disponibilidade, pelo convite e peço imensa desculpa de não ter estado aí presente hoje. Não, foi ótimo. Obrigado. Pronto, então, não sei se algum dos convidados quer dizer mais alguma coisa. Sendo assim, vamos dar como encerrada este painel da manhã e agradecemos a todos e estamos aqui de novo de tarde para recomeçar às 2 um novo painel, está bem? Bom almoço e até já.